Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Mineiro em confronto atrasado, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste sábado, dia 16 de novembro de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Atlético Mineiro, finalista da Copa Libertadores da América dentro de casa, o treinador argentino Lúcio Gonzalez surpreendeu ao manter o argentino Leonardo Godoy na titularidade da lateral direita do Atlético Paranaense. Godoy, que tinha ido bem contra o São Paulo, teve aí a sua sequência, e outra surpresa foi a titularidade do Lucas Belezi ao lado do Thiago Heleno no miolo de zaga. O Kaique Rocha teve uma lesão anunciada no músculo adutor da coxa esquerda, deve ficar pelo menos 20, 30 dias fora de ação, tendência que não volte a entrar em campo nessa reta final de temporada, e mesmo que estivesse disponível, não creio que fosse titular hoje, porque já havia sido sacado na última partida contra o São Paulo, e imagino que a gente teria visto a mesma dupla, Lucas Belezi, né, numa live rapidinha aqui ontem no canal, que eu consegui conversar com as pessoas, né, eu mencionei que o grande mistério é tentar entender quem seria o escolhido para formar essa dupla com o Thiago, que voltava depois de ter sido preservado contra o São Paulo, e que a minha aposta era no Lucas Belezi pela preferência do Thiago Heleno em jogar pelo lado esquerdo da defesa. E foi realmente o que a gente viu. Lucas Belezi como zagueiro pela direita, Thiago Heleno como zagueiro pela esquerda, Lucas Esquivel fechando o quarteto de defesa. Na base do meio de campo, o Gabriel foi escolhido para substituir o Filipinho e atuar ao lado do Eric, né? Houve uma manutenção da opção por ter dois volantes de marcadores na base do meio de campo. O Tomás Coelho, não mais lateral direito, foi utilizado pelo lado direito do ataque, no 4-2-3-1 do Lúcio. Nicão era o meio atacante e o Limar pelo lado esquerdo, Pablo no comando do ataque. E durante o primeiro tempo, percebeu-se um Atlético Paranaense que, mesmo não tendo tanta posse de bola, foram 70% de posse de bola para os comandados do treinador argentino Gabriel Milito durante a primeira etapa. Foi um Atlético que conseguiu incomodar a saída de bola do Galo em diversos momentos, com o Nicão e Pablo, ou com Pablo e Julimar, fazendo pressão e dificultando a saída de bola do Clube Mineiro, o que permitiu o Atlético, em algumas ocasiões, avançar em velocidade, né, em transições velozes, e assim conseguir algumas oportunidades para marcar. A mais clara delas, evidentemente, aquele bom cruzamento rasteiro do Tomás Coelho pelo lado direito, desperdiçado pelo Pablo, que segue em uma fase técnica horrorosa, mas a verdade é que provavelmente a gente vai vê-lo até o final do ano como titular. O Lúcio não parece estar disposto a dar essa oportunidade para o Emerson, por exemplo, e o Lucas Diório, com toda a má fase do Pablo, talvez consiga ser ainda pior que o nosso camisa 92, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E foi o Lucas Esquivo, foi o Tomás Coelho mesmo que deu o cruzamento que o Pablo desperdiçou, o responsável pelo gol de abertura do placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Conseguiu, estando do lado esquerdo, para onde ele foi mudado de lado, depois da lesão sofrida pelo Julimar, que resultou na entrada do João Cruz no meio de campo, né, com o Nicão sendo deslocado para a direita. O Coelho trouxe aquela bola para dentro, como ele costuma fazer, e teve a felicidade de acertar um belíssimo chute, vencendo o Everson e colocando o Atlético em vantagem no marcador, num primeiro tempo onde o Atlético concedeu muito pouco ao Clube Mineiro, em termos de oportunidades, em termos de grandes chances, não foram muitas finalizações, e a maior parte delas foi disparada de fora da grande área. Então o Atlético volta para o seu vestiário, a meu ver, de maneira merecida, em vantagem no placar. E para o segundo tempo, o que a gente percebeu foi uma mudança de postura muito, muito clara, tá? Mas antes disso, antes de falar do segundo tempo, eu quero destacar o Lucas Esquivel, mais uma vez, 47 ações com a bola, líder do Atlético no quesito, 20 passes certos em 28 tentativas, 5 lançamentos longos completos em 8 tentativas, e defensivamente foi perfeito em duelos físicos, venceu todos os 5 dos quais participou, e acumulou 11 ações defensivas, sendo 4 interceptações e 3 desarmes, ou seja, dessas 11 ações defensivas do Esquivel, 7 resultaram no Atlético recuperando a posse de bola. Então, uma atuação excelente do lateral esquerdo argentino. Tenho dito aqui que é um dos melhores jogadores desse elenco, se não for o melhor logo depois do Fernandinho, claro, né? O Fernandinho é inquestionável.
E quem vale também, quem vale mencionar de maneira positiva, o Nicão, tá? O Nicão que no foi o segundo jogador do Atlético com mais ações, está 45, ao lado do Tomás Coelho e atrás somente do Lucas Esquivel, e que por mais que não tenha sido tão preciso passando a bola, né, no chão, eu digo, foi responsável por 4 cruzamentos certos em 5 tentativas e por 3 cruzamentos certos em 4 tentativas e 4 lançamentos longos certos em 5 tentativas. Além disso, o Nicão foi responsável por 3 passes decisivos, que passes decisivos, todo mundo sabe, passes que terminaram em finalizações. No segundo tempo aí, como eu disse, sim, uma mudança bem clara de postura do Atlético Paranaense, uma coisa que vocês sabem, vocês que me acompanham há mais tempo, sabem que me incomoda bastante essa tendência do treinador brasileiro médio, né, e o Lute até argentino, mas enfim, criado dentro do contexto do futebol brasileiro, de defender uma vantagem tão tênue como uma vantagem de um gol, se retraindo tanto quanto o Atlético fez no segundo tempo, né? Tanto é que o Esquivel passa a atuar realmente quase como um terceiro zagueiro, ou como um terceiro zagueiro na prática. O Tomás Coelho passa a recuar como ala, né, quando o Atlético não tem a posse de bola, o Atlético passa a se defender com uma linha de 5, né, com Godoy, Lucas Beleze, Thiago Heleno, Lucas Esquivel e Tomás Coelho. À frente deles, o trio de meio-campistas com Eric, Gabriel Giroto e João Cruz. E aí na frente, somente Pablo e Nicão. E aí, nesse cenário, lógico, o Atlético Mineiro cresce na partida. Cresce, que eu digo, ganha terreno dentro de campo, porque a verdade é que dessa vez especificamente, a gente percebeu um Atlético Paranaense que conseguiu manter a solidez defensiva. Então, concedeu somente 6 finalizações para o Atlético Mineiro na segunda etapa, sendo que 3 delas foram de fora da grande área, e né, sem nenhuma grande chance. Tanto é que o XZ, o Expected Goals do Atlético Mineiro no segundo tempo, foi de 0,25, um número bastante baixo. Então, um ótimo desempenho defensivo do Atlético Paranaense, com destaque lógico para a boa participação do Thiago Heleno, que foi preservado no último final de semana para ter esse frescor físico para hoje mesmo. Poderia, inclusive, ter marcado um gol no segundo tempo, aquele bom cruzamento do João Cruz, numa batida de falta, né, do lado direito do ataque. O Thiago cabeceia firme, o Everson acaba fazendo a defesa, seria o primeiro gol do Thiago Heleno com a camisa do Atlético desde a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro em 2021, quando o Atlético empatou em 2-2 com a Chapecoense na Liga Arena, e um dos gols do Furacão foi marcado pelo Thiago Heleno. Agora, mais importante do que falar sobre o Thiago Heleno, pelo menos na minha percepção, é destacar a boa atuação do Lucas Beleze, que foi colocado na fogueira por essa comissão técnica em mais de uma ocasião. Na maior parte das vezes correspondeu em um nível melhor do que eu esperava pelo contexto, e hoje especificamente foi muito, muito bem, tá? Foi o 4º jogador do Atlético em número de ações com a bola, então foi importante com a bola, 44 ações. Na fase defensiva ele foi perfeito, quase perfeito, né, em duelos físicos, venceu 7 dos 8 dos quais participou, e acumulou 16 ações defensivas, líder do Atlético Paranaense na partida nesse quesito. E quem também merece um reconhecimento é o Leonardo Godoy, né, que se não fez uma partida brilhante, se entregou absurdamente, não foi uma fragilidade defensiva como ele foi em outros momentos, manteve a solidez, né, a consistência que ele apresentou diante do São Paulo lá no Murumbis, e pode acabar se tornando uma opção importante para essa reta final de temporada, porque a lesão sofrida pelo Junimar, sobre as quais eu não tenho novas informações ainda, pode ser que eu mude de ideia depois de saber, mas a tendência é que o Tomás Coelho seja deslocado para o ataque, né? Senão o Atlético fica com opções muito limitadas de pontas, né? Somente o Emerson. E aí a entrada do Leonardo Godoy em bom nível pode ser uma tranquilidade que a gente não imaginava para esse período do ano. Eu mesmo imaginava que o Godoy talvez pudesse sim corresponder às expectativas que foram criadas sobre ele, mas que talvez isso fosse acontecer somente no próximo ano, essa reta final de temporada vinha num ritmo tão intenso e tão frenético que não se imaginava alguém se recuperando como o Godoy aparentemente fez. Tomara que continue assim. Tá? E aí, então, sem muitos sustos, né? Sem conceder grandes oportunidades ao Galo, que tentou e não conseguiu romper essa barreira defensiva do Atlético. Uma vitória importantíssima dentro de casa, que coloca o Atlético na 14ª posição na tabela de classificação, sendo que na próxima quarta-feira o Atlético Paranaense recebe o Lanterna Atlético Goianiense, e em caso de uma nova vitória,
né, de uma segunda vitória consecutiva, o Atlético pode aí sim se colocar numa posição muito mais tranquila na tabela de classificação, de repente começar a pensar nessas 4 últimas partidas de uma maneira um pouco mais tranquila e quem sabe até sonhando com uma vaga na Sul-Americana, que é muito menos do que a gente imaginava, do que a gente esperava, do que a gente sonhava lá no começo da temporada 2024, ano do centenário do clube, mas é preciso reconhecer também que é muito mais do que nós imaginávamos que seria esse restinho de temporada do Atlético, né? Acho que a grande maioria dos torcedores com quem eu tenho conversado imaginava uma luta até a última rodada contra o rebaixamento, e se a gente tiver a competência de vencer essa próxima partida na quarta-feira, dia 20, contra o Atlético Goianiense, talvez a gente não precise chegar a esse extremo, talvez a gente possa levar com um pouquinho mais de tranquilidade esse restinho de ano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada aqui. Eu creio que não. Acho que dá para fazer um parênteses para falar de Lúcio, né? Lúcio que tem o mérito de ter melhorado o sistema defensivo dessa equipe, acho que isso é inegável. Hoje, especificamente, a gente viu a defesa se comportando muito bem mais uma vez, né? Mais uma vez não, mas se comportando muito bem, pelo menos, talvez você não concorde com mais uma vez, mas que, na minha avaliação, não pode continuar para o próximo ano. É um futebol muito, muito pobre, um futebol muito de muita rejeição à posse de bola, de muita rejeição a ideias mais complexas, mais modernas, ideias que podem transformar o Atlético numa equipe que potencialize os talentos de jogadores como o João Cruz, como o Bruno Zapelli, eventualmente como o Dudu, como o Fernandinho, como o Lucas Esquivel. Tem talento nesse elenco para fazer mais do que a gente tem feito, embora natural, é esperado, é aceitável fazer o que o Atlético Paranaense tem feito pelas circunstâncias em que se encontra nesse momento. Mas para o próximo ano, eu entendo que tem que ser diferente. Lúcio pode ser um auxiliar da comissão técnica permanente, pode ser o técnico da equipe de aspirantes do Campeonato Paranaense, mas até esse momento eu não vejo ele qualificado para comandar a equipe principal do Atlético na próxima temporada. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, sobre o jogo de hoje, o que vocês acharam, o Atlético foi bem, o Atlético foi mal, o que vocês teriam feito de diferente, entre os jogadores, quem foi bem, quem não foi, quem surpreendeu, deixem aí nos comentários. Sobre o Lúcio também, claro, esse último comentário que eu acabei de fazer, quem quiser acrescentar alguma coisa, concordar ou discordar, fique à vontade, deixe aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e vou tentar voltar a responder todos na medida do possível nos próximos dias. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.